E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente fala sobre áudio analógico. Qual a diferença entre áudio analógico para o áudio digital? Vamos dar uma conferida? Bom, se a gente recorrer à etimologia da palavra, ou seja, a origem dessa palavra analógico, nós vamos ver que ela é bastante parecida com análogo, certo? E elas têm basicamente a mesma origem. Então, se nós dividirmos a palavra analógico, a primeira parte é ana, que vem do grego, e significa de acordo com alguma coisa. E o lógico, que vem de logos, que é o estudo de alguma coisa. Então, o analógico diz respeito a algo que está de acordo com alguma coisa. No caso do áudio, analógico vai remeter a análogo, alguma coisa similar. Então, a gente vai perceber que essa variação da pressão do ar, que afinal de contas é som, e se você ainda precisa entender um pouco melhor o que é som e como essa onda sonora se propaga, dá uma olhada nos outros vídeos que você vai entender um pouquinho melhor. Então existem várias representações para o som. A primeira delas é essa animação que aparece aqui na tela, que diz respeito às variações de pressão dessas moléculas, ou seja, uma hora elas estão mais comprimidas e outra hora elas estão mais relaxadas, né? Então essa variação de pressão das moléculas representadas graficamente vão nos dar essa forma de onda aqui, ou seja, a onda sonora, que é a onda mecânica. E o sinal de áudio analógico vai ser nada mais nada menos do que a representação da variação de tensão elétrica analogicamente, similarmente à variação de pressão do ar. Então, o áudio analógico nada mais é do que uma onda elétrica similar ao processo físico. É um som que não passou por um processo de digitalização, ou seja, não foi transformado em dígito, no caso, a linguagem computacional. E a onda elétrica digital tem basicamente o mesmo desenho, mas a construção dela é um pouquinho diferente porque ela passou pelo processo de digitalização, que é o que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, só para ficar um pouco mais claro, nós temos aqui essa onda sonora, que é a representação gráfica da variação da pressão, geralmente do ar, porque você pode ter som em outros ambientes que possuam massa e elasticidade. Essa variação de pressão do ar vai ser transformada em eletricidade pelo microfone. Então, o microfone nada mais é do que um transdutor. Ele faz um processo de transdução. Ele converte uma onda mecânica em eletricidade. Um dos exemplos de áudio analógico são os discos de vinil, certo? Aqui nós vemos uma foto bastante ampliada de um disco de vinil com várias ranhuras, vários sulcos, que são a representação física da variação da tensão elétrica, que por sua vez é a variação da pressão do ar. Muito louco isso daí, não acha? E aqui na foto do lado, um zoom um pouco maior ainda, que parece um grande canyon aqui, ó, na verdade, são os dois canais, ou seja, no lado direito nós temos a ranhura que representa o canal direito, as ondas do canal direito, e aqui as ondas do canal esquerdo, e aqui nós temos a agulha. Isso é uma tecnologia usada nos discos de vinil, a partir aí do final da década de 40, e antes eram os discos de acetato. Quando o cinema, principalmente, começou a ser sonorizado, os discos de acetato eram muito utilizados para fazer a sincronia entre o som e a película, no caso, a imagem. Tá? Então essa foi uma tecnologia muito utilizada entre 1930 e 1950, quando os discos de vinil chegaram e substituíram os discos de acetato. E isso aconteceu muito porque o disco de vinil tem uma durabilidade um pouco maior, ele é um pouquinho mais maleável, o disco de acetato ele é um pouco mais rígido, e o disco de vinil também possibilita em cada lado do disco ter várias faixas, coisa que no disco de acetato você só podia ter uma faixa de cada lado. Aqui a gente vê uma animação, ó, de um disco de vinil sendo executado, sendo reproduzido, e aqui a forma com a qual a agulha percorre esse sulco que representa justamente a variação de eletricidade, e é justamente com essa variação que são formadas essas ranhuras. Outro exemplo de áudio analógico são os gravadores de rolo, que utilizam essas fitas de plástico cobertas com um material magnetizável. O que isso quer dizer?
Quando a fita é colocada nesse gravador e é apertada a tecla REC, ou acionada a tecla, o comando REC de gravação, essa fita passa por uma cabeça de gravação que vai magnetizar esse material que é colocado nessa fita, ou seja, ele vai ordenar esse material magnetizável de uma forma que ele corresponda às variações de energia elétrica, que por sua vez são a representação das variações da pressão do ar. Então, mais um exemplo de áudio analógico, ou seja, tudo é similar, não passando por um processo de digitalização, transformando isso em código de computador, o código binário. Outro exemplo de áudio analógico são as fitas cassete que fizeram a festa da juventude aí nos anos 70, 80 e 90 até chegar à digitalização e praticamente acabar com a mídia física. E aqui do lado direito nós temos as fitas VHS, aqui tem dois exemplos, né, que foram muito utilizados na produção de vídeo também, não somente do áudio, mas o processo de registro, de gravação dessa informação é basicamente o mesmo, ou seja, por meio de um material magnetizável. Todos esses exemplos de áudio analógico. Se eu quiser fazer o processo oposto, ou seja, reproduzir esse áudio que foi registrado, eu vou executar, eu vou reproduzir tanto a minha fita cassete, tanto o meu disco de vinil ou o meu gravador de rolo. Esse sinal magnetizado ou registrado fisicamente vai ser convertido em eletricidade novamente pelo meu reprodutor. E, chegando na caixa de som, essa tensão elétrica vai virar novamente uma pressão acústica. Aqui nessa animação a gente vê o alto-falante recebendo a variação de tensão elétrica, ou seja, a eletricidade numa voltagem bem baixa, né, claro, chegando aqui no alto-falante e por meio de um ímã que existe aqui e um cone interno desse alto-falante, ele consegue se deslocar tanto para frente quanto para trás, fazendo novamente a perturbação das moléculas daquele ambiente que necessita de massa e elasticidade. No nosso caso, geralmente é o ar. E aqui nessa animação dá para ver bem esse processo acontecendo. Esse alto-falante está recebendo a variação de tensão elétrica, se deslocando para frente e para trás conforme essa variação da pressão sonora, que foi registrada em algum lugar, e agora ele está fazendo o processo oposto, ou seja, convertendo a tensão elétrica em pressão sonora, e aí nós temos a variação da pressão do ar até chegar no nosso microfone ou no nosso ouvido, por assim dizer, e que nós vamos detectar essa variação da pressão do ar como sendo o som. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse material sobre áudio analógico e a gente se encontra no próximo vídeo que vai falar sobre áudio digital e os parâmetros de digitalização do som, a taxa de amostragem e a profundidade de bit. Valeu, até mais!